Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar algumas do vestiário tricolor. Quinteiros e, se der tempo, até o vice-presidente gremista que conversou conosco, o Alexandre Rossato. Bom, em geral, o Quinteiros diz que os jogadores deixaram tudo em campo e que, lamentavelmente, o time não deu liga. Indicou que essa declaração foi num sentido de, cara, a gente não deu sorte. Porque logo depois ele fala, olha, o primeiro gol deles foi de um rebote, o Edenilson vai tentar tirar uma bola, rebota e sobra pro jogador deles. E depois, já num contra-ataque, fazem o 2-0. Estão doídos porque perderam um jogo onde pensavam que poderiam estar mais à frente na tabela. E lamentou, inclusive, não ter o Kiki Oliveira, que teve um problema no dente, extraiu um dente, não pôde jogar, e o Amuzu, que levou uma pancada durante a semana de treinamentos e automaticamente teria mais minutos em campo, não pôde ser titular porque não estava bem treinado. Acha que o time do Grêmio joga bem alguns minutos e outros não. Está tendo muitos altos e baixos, e a ideia é conseguir ter mais tempo jogando assim. Também disse que a jogada do gol do rival foi um lance fortuito. No jogo anterior, segundo ele, teve um pênalti no Lucas Oliveira. Ele, primeiro, reclama que a jogada do gol do rival do Flamengo foi num lance fortuito, de uma bola batida. E disse, olha, a gente também perdeu porque no lance do pênalti não marcaram. Teve um lance igual no Lucas Oliveira que foi marcado pênalti contra o Grêmio. Agora, a arbitragem não fez. Teve um pênalti mais claro que dessa vez não foi marcado. Ao ser questionado sobre o Grêmio estar entregando pontos contra a Ceará, contra a Flamengo, ele falou, olha, o Flamengo perdeu no jogo anterior, o Corinthians, o Cruzeiro também estão deixando pontos. O Grêmio, segundo ele, está dentro de uma normalidade do campeonato. E ele falou, ele está tratando de tentar buscar um melhor funcionamento, admite que o time está oscilando, mas é normal isso que está acontecendo. Para não dizer que ele não lamentou nada, o jogo contra o Ceará. Ali o Grêmio deixou pontos que deveria ter feito. Mas que, por exemplo, na sua avaliação, não há uma equipe muito superior a outras na tabela. Muitos empatam e perdem, não há tanta diferença. Está tudo dentro de uma competição difícil que o Grêmio está tentando buscar seus pontos. Ele garantiu que não precisa ter um coordenador técnico, que por ele não se contrata. O nome do Fripão voltou a ser falado, já fiz vídeo aqui no canal. Diz que não sabe o que a direção pensa, e aí tem que falar com a diretoria, mas que por ele, Quinteiros tem tudo que precisa para trabalhar e tá tudo certo, tá tudo beleza. Ele não escutou a torcida reclamar da arena. E aqui vem uma declaração que é bastante importante. Ele falou, a verdadeira torcida do Grêmio alentou o jogo inteiro. Ele garante que não escutou nenhuma vaia. E teve vaia no intervalo, teve vaia depois da partida e teve até alguns tipo olé da vida e tudo mais. E ele falou, a gente tá em dívida com a torcida porque queria vencer o Flamengo. Mas assim, o jogo contra o Ceará também foi novamente citado. Mas o Flamengo é um time de muita hierarquia, que é um termo que os argentinos adoram, ou seja, é um time tá numa prateleira superior. E ele falou, os jogadores fizeram todo o esforço. E a verdadeira torcida do Grêmio alentou o jogo inteiro. Como quem diz, olha, quem é torcedor e vaiou, porque ele garante que não escutou, quem é torcedor apoiou, quem não é, vaiou. Foi isso que disse o Quinteiros na sua entrevista coletiva. Bom, agora a gente vai para uma entrevista completamente diferente, que é a entrevista do vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato. Ele abre dizendo que é importante falar e comunicar para a torcida do Grêmio que eles não estão contentes com o resultado. Eles não estão contentes. Falou que não há um culpado, que todos são responsáveis e sabem que tem que trabalhar mais. Agora, ele confia e sabe que o resultado que o trabalho está sendo bem feito e que vai dar resultado logo ali. E aí perguntaram, o que ele faz ter essa confiança, já que dentro de campo o time não está rendendo? Ele falou, eu vejo trabalho no dia a dia e ninguém da imprensa tem acesso a treinamento para saber se pelo menos o treino é bom, e a gente só tem as informações de bastidores sobre o trato do Quinteiro, sobre o que os jogadores pensam, mas ele falou, vendo o que está sendo feito no dia a dia, a diretoria tem confiança que o trabalho do treinador vai dar certo ali na frente. E aí lembrou, um repórter até falou, olha, com o Marlon são 10 contratações. Ele, não, são 11 contratações. E tudo o que está acontecendo agora é consequência dessas muitas contratações, da reformulação que o Grêmio fez. E que aos poucos as coisas vão acontecendo. Ele falou, olha, os jogadores têm ciência de que precisam dar um pouco mais, que precisam entregar um pouco mais, mas o que está acontecendo é porque o Grêmio contratou muita gente, o Grêmio trouxe muitos jogadores e automaticamente era normal que essas mudanças, com novo jeito de treinar, novo comandante, novas pessoas, novos jogadores, pudessem acontecer.
Garantiu que todo final de rodada há conversas com da diretoria com o treinador e seu auxiliar para entender tudo que foi feito pela comissão técnica, tudo de bom, tudo de ruim, tudo que pode melhorar, tudo que tem que ser mantido. E que isso vai acontecer agora, depois desse jogo contra o Flamengo. Como quem diz, eu vou falar com o técnico e vou dizer para ele o que eu acho que está certo e o que está errado. Um técnico, na visão da direção, só vai sair quando a diretoria entender que o trabalho se esgotou, que ele não vai conseguir tirar mais nada do grupo de jogadores. E aqui vai uma importante informação. Para o vice de futebol, Alexandre Rossato, o trabalho do Quinteiros está só começando. Veja bem, ele foi categórico, dizendo, no momento, não tem a possibilidade da mudança do treinador. Depois falou que só vai trocar quando entender que o trabalho está esgotado e que não se tira mais do grupo de jogadores. E por fim, falou, o trabalho do Quinteiros só está começando. Como quem diz, cara, não está nem perto de se esgotar. Ele falou que não é normal o Grêmio perder jogos, principalmente na Arena, mas que vendo que o Flamengo é muito superior, que o investimento é muito superior, tem que entender. O Grêmio tomou um gol muito cedo, tem 2 lances isolados que deram início aos gols deles, né, no rebote do Edenilson, depois do contra-ataque, e aí automaticamente o Grêmio teve 2 falhas contra o Flamengo e não pode ter falha. Sim, o lance do pênalti também foi falado. Como sempre, eu deixo pro final, até porque foi no final da entrevista, o dirigente não ficou colocando só a responsabilidade no pênalti. Ele acha que foi pênalti. Embora ele admita, alguns comentaristas de arbitragem disseram que não foi, mas ele acha que foi pênalti. E ele falou, se fosse o contrário, teria certeza que a decisão seria diferente. Se fosse pro Flamengo, na área do Grêmio, seria pênalti para o Flamengo. E ele fez questão de lembrar isso aqui. E agora quero o seguinte, quero a coerência. Quero que quando acontecer pro Grêmio, o critério seja o mesmo. Se o jogador do Grêmio tá com os braços para trás e a bola bate, né? O cara abriu, a bola bateu, tá aberto. Mas o cara, no mesmo lance, ele disse assim, eu quero o mesmo critério. Tem que ser respeitado o mesmo critério para o Grêmio, segundo o dirigente, o Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol. Então tá aqui, o que pensa o técnico Gustavo Quinteiros sobre a partida, sobre o jogo, sobre o torcedor gremista, inclusive dizendo essa frase forte aí, dizendo que quem é torcedor do Grêmio é eleitor. Como quem diz, ó, quem fez o contrário não é torcedor do Grêmio. E o Rossato, bancando o Quinteiros, dizendo que permanece, que a direção só vai mudar quando esgotar todas as possibilidades do treinador e que, na sua visão, o trabalho está só começando. Como quem diz, cara, pela gente não vai mudar, porque ele garantiu que, pelo que vê no dia a dia, vai acontecer, o trabalho vai virar e as coisas vão acabar acontecendo. Foi isso que disseram nas entrevistas mais importantes. O Bright White também falou, mas eu vou deixar por uma próxima até para não alongar muito o vídeo. Isso foi o que a direção e o treinador falaram. E aí, o que tu acha dessa história toda? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.